Eu gostaria de estar aqui trazendo para vocês notícias boas, mas infelizmente após todos os diagnósticos de Bolsonaro, o medo da morte abala o ex-presidente, que, gente, foi visto chorando há alguns dias atrás. Eu vou trazer para vocês notícias novas, tá? Porque a situação de Bolsonaro se complica ainda mais à beira de ser preso. Sim, passar aí mais de 27 anos atrás das grades e enfrentando todos esses problemas de saúde que eu acredito que ninguém merece passar, né? Eu acredito que o emocional de Bolsonaro nesse momento é muito complicado. A gente viu nas últimas imagens dele um homem, sabe, triste, cabisbaixo, pálido e até aparentando ter perdido algum peso, alguns quilos, tá bom? E não só isso, né? Agora a situação piora ainda mais porque nós vemos aí o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos revoltado porque todo o esforço que ele fez ali naquele país junto ao governo Trump para tentar salvar o pai dele parece que foi por água abaixo. Bem, preparem o coração então, porque eu vou trazer para vocês essa tristeza, né, e o medo da morte de Bolsonaro após todas essas complicações de saúde e esses novos diagnósticos. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante, o Ronaldo sempre responde, dá coração para todos. Aí de baixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 572 mil inscritos, quase 180 milhões de visualizações. Bem, vamos então, gente, falar primeiro sobre o colapso, né, da saúde de Bolsonaro e, na sequência, falaremos aí sobre o medo da morte de Bolsonaro. Gente, claro, né, eu acredito que um homem de 70 anos, o que ele queria é estar em casa, descansando, sem preocupações. Ele está em casa, mas está preso dentro da própria casa, isso é uma injustiça muito grande. O colapso de saúde de Jair Bolsonaro, o ex-presidente sofreria de múltiplos problemas de saúde, segundo familiares relataram a parlamentares bolsonaristas. Bem, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, Jair Bolsonaro conta os dias até que o Supremo Tribunal Federal cumpra os ritos finais para a decretação de sua prisão e o início de cumprimento da pena em cela especial na Polícia Federal ou no complexo penitenciário da Papuda. Desde a condenação, no entanto, aliados e familiares do ex-presidente vêm ampliando as revelações sobre os problemas de saúde de Bolsonaro. Além de uma crise de soluços e de outras complicações da facada de 2018, o ex-mandatário estaria agora investigando um possível câncer, sofreria de deficiência de ferro e estaria novamente num quadro de depressão. Os relatos sobre a saúde de Bolsonaro, que reforçam futuros pedidos à defesa para que ele cumpra a prisão em regime domiciliar, foram feitos por Carlos Bolsonaro e pelo irmão de Michele Bolsonaro, na reunião de deputados bolsonaristas ocorrido essa semana. Segundo o relato, Bolsonaro não tem forças para ser preso. Se for mandado para presídio ou tirado de casa, pode sucumbir. Está tão fragilizado que sequer teria condições de continuar articulando politicamente o bolsonarismo. Que situação, né, gente? O futuro de Bolsonaro está nas mãos de Deus, tá? Tudo pode mudar porque eles estão aí tentando, né, diminuir a pena de Bolsonaro e eu acredito que isso possa acontecer, tá, gente? Eu tenho minhas dúvidas se o Bolsonaro realmente vai ir para trás das grades, tá? Eu acredito que talvez ele fique preso, mas a prisão domiciliar, né, como ele já está atualmente. E por que o Bolsonaro fala tanto que vai morrer na cadeia? O chefe do golpe diz que não aguentará a prisão por saber que poucos estarão à sua espera quando for solto. O cárcere fortalece figuras públicas e ativistas políticos com perspectiva de vida pessoal e missões coletivas. Bolsonaro tem se dedicado ao lado de amigos da extrema-direita a subverter a aura da cadeia como provação e passagem para lutas que seguem em frente. O chefe do golpe tem medo da cadeia, diz que não terá forças para aguentar a prisão e que vai morrer preso. É o que mais repete, que sairá morto da cadeia. Outra também que diz a mesma coisa, né, a Carla Zambelli, está presa na Itália atualmente. Ambos convergem na exposição de fragilidade físicas e confessam que não têm força mental para superar suas fraquezas. Não é o modelo de fala de presos que se consideram perseguidos políticos.
como Bolsonaro e Zambelli acham que são. Graciliano Ramos, Mandela, Gandhi, Luther King, Mujica, Dilma, Lula transformaram o sofrimento em ação política, literatura, resistência e reconstrução de projetos de vida, e mesmo depois de muito sofrimento, tortura e perspectiva de morte. Porque apostaram na maior vingança contra os seus algozes, a sobrevivência para continuar lutando. Muitos desses bravos não resistiram à crueldade da tortura e foram assassinados, mas suas memórias resistem até hoje. Tinham e têm a vocação para a ação e pela resistência. Como é, a seu modo, a dos milhares de presos comuns encarcerados por delitos que a justiça punitiva enxerga em pobres e negros. Mas Bolsonaro é diferente, submete-se a uma covardia quando repete, infantilizado, que irá morrer na cadeia, porque não pensa como Lula fez, em fortalecer vínculos e afetos e em ler na prisão, para sair mais bem informado sobre o mundo e sobre as próprias circunstâncias. Porque Bolsonaro sabe que também, ao contrário do que aconteceu com Lula, Mandela, Luther King, não estarão à sua espera se ficar pouco ou muito tempo preso. Sabe que só um milagre pode fazer com que ele saia da cadeia maior do que entrou. Bolsonaro manteve que sairá da cadeia bem menor, como um traste. Por isso sugere que tem medo de morrer. O adorador de torturadores fala todas as semanas do medo da morte na cadeia, de onde os prisioneiros políticos da ditadura saíram mortos, não por serem covardes, mas por serem valentes. Bolsonaro está falando da morte do que ele mesmo representa, quando repete que não aguentará a prisão. A democracia ficou à espera de Lula, depois de 580 dias encarcerado, mas Bolsonaro sabe que o fascismo pode sobreviver sem ele. Sabemos com certeza que não farão com Bolsonaro o que os ditadores sempre fizeram com seus prisioneiros. Ele ficará preso num ambiente militar, como o tenente que foi, e não irão transferi-lo de um lado para o outro. Sabe que não será torturado, que talvez nem fique muito tempo na prisão, mas já antecipa que não vai aguentar. Bolsonaro parece torcer para que acabe morrendo preso. O adorador de ditadores e de brilhante Ustra finge desconhecer que a covardia não transforma ninguém em Marte. Gente, que texto, hein? Misericórdia. Bem, eu quero que vocês deixem nos comentários se vocês apoiam o Bolsonaro, se vocês não apoiam o Bolsonaro, se vocês acham que realmente há a possibilidade dele cumprir muitos anos atrás das grades e que isso poderia realmente levá-lo à morte, né? Claro, nos preocupa todos esses problemas de saúde, mas a justiça ela tem que ser feita e eu espero que seja feito na vida dele, né? E que se for para ficar preso, que pague pelos crimes que ele cometeu, mas se for realmente para sofrer e morrer atrás das grades, melhor deixar ele em casa, né, gente, ao lado da família, principalmente porque ele já tem mais de 70 anos de idade. Deixem nos comentários, eu quero saber o que vocês acham. Um grande abraço, fiquem com Deus. Eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já!